Alô, surfista Brazucas! Salve, salve, bem-vindo ao podcast Surf Brazucas, o podcast que ama contar histórias de surf. A gente ama registrar aqui um momentinho, deixar registrado pra galera do surf a história de surfistas, de pessoas que fazem parte deste mundo. E hoje estamos aqui com uma pessoa ilustre, Moara Sanches, mãezona de 2 crianças iluminadas, competidora de canoa havaiana, salva-vidas, fundadora do projeto Surf Salva e está envolvida entre outros projetos, né, para as mulheres. E hoje vamos falar um pouquinho sobre ela, falar um pouquinho com ela, para ela contar a história dela aí no mundo do surf, como o surf veio para ela e transformou aí, né, a pessoa dela, que é hoje aí, Moara Sanches. Uma satisfação enorme receber você aqui. Obrigadão mesmo. Toda minha. Por prestigiar a gente aí para contar a sua história. A gente costuma começar aqui lá pelas origens, né? A concepção da Moara Sanches, Sim. Como que veio esse nome, né? Você tem as histórias do seu pai e da sua mãe que se juntaram. Como que foi aí? Sim, eu conto. Eu sou cria de Ubatuba, sou filha de um pescador com uma jornalista. Olha! O meu pai legal. É aqui de Ubatuba e minha mãe é do Vale do Paraíba. A família dela já tem uma ligação muito especial com Ubatuba, apesar de não terem sido criados aqui. A minha avó, né, minha bisavó materna, ela produzia alguns doces e outras coisas para comercializar aqui em Ubatuba. Uhum. E aí ela trocava, né? Ela descia e trocava os doces por peixe seco, por essas coisas, e subia a serra. Então eu já tinha essa ligação com o litoral, isso da minha parte materna, né? E a minha mãe, logo que fez a faculdade de jornalismo, ela arrumou um pretexto para ficar mais próxima de Ubatuba, que foi fazer o TCC dela sobre a descaracterização da cultura caiçara. Olha. E aí um dos objetos de tudo foi meu pai, gerando a partir daí, né, 3 crianças. Sou eu e os meus 2 irmãos, a Rayane e o Gabriel. O Gabriel, que eu tenho a satisfação de conhecer também os dois, gente boa demais. A família deles em si, o seu pai é uma figuraça mesmo. Tive o privilégio de conhecer. E essa criança aí, essa linda. daqui é a Serena, essa aqui é a raspinha do Tati aí, a minha bebeinha que veio acompanhar as gravações. Então, e aí a minha família sempre teve muita ligação com o mar, tanto da parte paterna quanto da parte materna, né? Então sempre viveu por esse desejo de água salgada. Foi uma coisa que foi transmitida para todos nós, né? Para todos os filhos e agora netos. Uma coisa muito forte assim na família. E a gente viveu a primeira parte da infância ali, meio que um pouco lá, um pouco cá, tanto que eu até brinco, eu tenho um pé caiçara e o outro é caipira, então por isso que os dois são grandes. Então a gente, essa primeira parte da infância fazia isso, eles tinham uma chácara lá onde eles trabalhavam com educação ambiental, então a gente ficava uns dias na chácara e sumia aqui pra praia, né? Quando a gente não tava aqui, tava sonhando com aqui, com as ondas, com o mar. Que legal. Então era sempre nisso, até que a gente veio morar de vez, finalmente. E aí a gente pôde se aprofundar mais ainda e viver realmente totalmente imerso em água salgada, né? Sempre foi o sonho da minha mãe e que depois ela conseguiu aí realizar junto com a gente. Que bacana. E ali na fase da sua mãe, ali, seu pai, quando eles estavam se conhecendo, dessa essência aí da água salgada, onde o surf se torna presente ali? Sabe dessa história ali? Sei. Meu pai, ele surfa desde os 8 anos. Olha. Ele já inventava várias motos com prancha quebrada, que naquela época nem tinha prancha direito, né? Era muito difícil o acesso. Eram uns tijolos, umas coisas gigantes. E aí, de vez em quando, sobrava uma prancha aí, ficava uma prancha velha, e ele pegava, surfava, improvisava com o que tinha. Então, ele sempre surfou, desde que ele teve essa primeira experiência, né? Sozinho também foi indo assim, desbravando mesmo, porque a família dele ninguém tinha interesse, nem rolava um incentivo que rola hoje em dia, né? Aquela história assim, meio clássica do surf. E da parte da minha mãe, o meu avô, ele já desbravava isso lá na década de 70, né? Seu avô? Meu pai, avô materno? Meu avô materno, que ele nem morava aqui, mas como tinha essa ligação por causa da minha avó, ele sempre veio desde pequeno, e aí ele viu as pessoas surfando, logo os primeiros surfistas, né? Porque finalzinho da década de 60, final de 70 essa época de desbravar mesmo, né? Onde foram descobertas essas ondas aqui em Ubatuba. Então, como ele já estava por aqui, ele foi vendo aquelas pessoas chegando e ele se arriscou já naquela época e transmitiu isso para os filhos deles. Então, minha mãe surfava de mole e o meu tio já surfava de pranchinha, de pranchão,
do que tinha. Então sempre foi aquela coisa de vir trazer as pranchas. Eles também tinham casa aqui, então... A raiz mesmo. A raiz assim, tanto de um lado quanto pelo outro. Até o meu que não estava aqui, já estava aqui de algum jeito. Já tinha ali, já tinha essa conexão com o oceano, né? Porque para além disso também tem a parte da pesca e dessa troca, mas desse intercâmbio de cultura que eles faziam com as coisas que eram lá de cima com as coisas aqui de baixo, né? Então já tem essa... De cima ali, desculpa, sua mãe é... Minha mãe, ela é da região do Vale do Paraíba. Vale do Paraíba. Isso. Ah, sim. É daqui. De Tremembé, a chácara de Tremembé, né? E a cidade onde minha mãe nasceu e foi criada é Jacareí. É tudo ali margeado mesmo pelo Rio Paraíba, né? Sim. É um rio importante lá daquela região, que banha todas aquelas cidades. Legal. E aí o nome, você é a mais velha dos seus irmãos? Sim, eu sou a mais velha. Inventaram esse nome, foi uma sugestão. É isso que eu ia perguntar, esse nome veio como? Porque é bonito o seu nome. É um nome diferente, que eu gosto bastante, se não me vejo com outro nome, eu acho que ele muito me representa. Nome de origem tupi-guarani, que significa liberdade. Ou também pode significar aquela que auxilia no parto. Não sei qual que é a ligação que tem uma coisa da outra, mas tem muitas ligações, né? Só que tem essas duas, né? Tem essa divergência, dependendo aí da pronúncia e tal. Certo. Mas foi essa sugestão da minha tia. Se ela tivesse uma filha mulher, ela teria colocado o nome de Moara. Daí ela falou pra minha mãe quando ela estava grávida, ela achou lindo, maravilhoso. E ela falou, esse aí mesmo. Então sempre fui Moara, e também acho que é com cara de Moara mesmo. Não conheço muitas, mas é um nome que eu curto bastante. Bem bonito mesmo, bem pensado, diria eu. Foi bem legal. Pensado, foi. E Moara ali na sua infância, já o contato com a água veio, imagino, ali, bebezinha, né, do tamanho da Serena, imagino. E quais que são as suas primeiras recordações ali com o mar? Tem um surf envolvido ou é... Tem. Eu acho que não tem como não ser envolvido, assim, o negócio é totalmente envolto em água, principalmente em água salgada. A minha mãe é um ser muito aquático, ela, assim, vive dentro da água o tempo todo, sempre foi de rio, de mar, de cachoeira, com chuva, com sol, ela sempre, se vê uma água, ela sempre entrou, e ela incentivou sempre a gente desde criancinha, então a gente sempre foi nessa junto com ela. O seu irmão considera um peixe, praticamente. É um peixe, então, e aí isso é meio geral da nossa família, assim, todo mundo tem esse lado peixe. E meu pai também, então, assim, eles sempre inseriram a gente nesse meio, né? Então, sendo aqui, sendo lá, era lá quando era piscina, a maior parte do tempo era calor, água, e sempre foi o nosso escape, né? E aqui as recordações com o oceano, elas são tanto da parte do surf quanto também do mergulho, da pesca. Meu pai, como pescador, ele morou muito tempo ali na Praia do Cedro, então ele colocava cerco, então aí quando a gente ia para dormir lá alguns dias, a gente saía para pescar com ele, para fazer as visitas e passava o dia inteiro ali, né? Mas as minhas primeiras recordações de surf, elas são muito pequenas, tanto que assim, eu nem lembro, eu já assisti os VHS da família. Nossa, que olha só, o VHS. Os VHS, assim, que meu avô era da Super 8, ele filmava e depois ele passou para VHS, né? Certo. Hoje em dia tá todo salvo em DVD para não se perder. Que legal. Mas tem esses vídeos desses primeiros registros que eu vejo, né? Então, a partir ali de um aninho, já era experiência de estar ali em cima da prancha e de sentir isso, a família toda sempre surfando. Então, a gente não tinha mesmo como escapar. O legal é que você sempre teve presente, né, no apoio ali da família e tudo, né? Sim. Já diria que é mais uma paixão da família, né, em si, não é algo que surgiu de você, mas que esteve sempre presente na sua raiz, né? E a gente fala muito com o pessoal aqui que vamos colocar assim, que é parecido até com a ideia da criação do seu pai, né? Que a família é distante do surf, né? Às vezes até ligado no mar, mas é distante do surf. Tem aquela demonização nas antigas também, né? Demais do surf. Graças a Deus tem se extinguido aí bastante, né? Tantas coisas boas rolando através do surf. Muita gente, né? Até o campeão brasileiro, mundial aí, né? De Ubatuba mesmo e tal. Então, eu fico imaginando, né? Que como deve ser difícil para uma galera que tem essa paixão, mas tem essa família, né? Que não tá ligado. Sim. E para você, assim, foi uma coisa bem natural, né? Sim, é um privilégio muito grande ter nascido nessa família, assim, que é uma família da água. Eu tenho plena consciência desse privilégio, porque eu conheço, a maior parte das pessoas que eu conheço, elas desbravaram mesmo, elas
sentiram isso, esse chamado, e foram por conta própria, e eu, assim, tive essa sorte de não ter como escapar disso. Ou você vai pra água, escapar da coisa boa. Água. Então, sempre foi desse jeito. Uhum. E ali a Moara, no caso, teve traumas da infância ali com relacionado ao mar ou surf até? Eu tenho uma história engraçada, assim. Sempre foi uma coisa muito livre e muito espontânea, né? Assim, a nossa ligação. Então nunca foi nada forçado, meus pais nunca foram também daqueles extremistas, né? Porque ou a família não incentiva nada, ou então quando incentivava era aquela coisa, né? Não, tóxica, às vezes, tóxica. Né? E não, lá era uma coisa assim, seja feliz. E assim, acho que a primeira experiência que eu tive, senti um pouco de medo do mar, né? Porque sempre foi uma relação muito assim, eu era, nossa, amigona, falava que era amigona de manjar, assim, eu criança brincava, era minha amiguinha imaginária. Legal. Então, tipo, tinha essa relação. Mas teve uma vez que eu tava brincando com uma máscara e snorkel, eu tinha uns 4, 5 anos, ali no Baguari, porque a gente foi criado ali, né, no pedacinho da Praia Grande, cantinho esquerdo, maravilhoso, lindo, querido do meu coração. Muitos amam, muitos que são os famosos forasteiros, né, que vêm pra cá, amam o cantinho do Baguari. Nossa, o Baguari, ele é um sonho mesmo, é a minha casa, assim. Foi meu quintal por muito tempo, a casa da família era ali, que agora foi vendida. Você viu com certeza a mudança das bancadas. A mudança drástica que causou muito desgosto também ali na minha família de ver essa mudança, né? Esse domínio ali. Até fisicamente a praia era diferente nessa época, então assim, foram tempos de ouro mesmo. E eu tava ali brincando com a máscara na correnteza, meu pai tava indo fazer colheita de mexilhão, né, que a gente sempre gostou muito, e aí ele passou assim por mim e me arrastou, né, a gente foi indo pela correnteza ali, subindo até o ponto onde ele fazia a colheita, que é bem perto da pedra mesmo do Baguari. Então ele me deixou ali na espera, eu já sabia nadar, né, eu aprendi a nadar bem pequenininha, então eu ficava esperando uma pedrinha, enquanto ele fazia a colheita, e eu tava numa brincadeira de descer assim, eu bati o pé no fundo e voltava, a maré bem seca, mar calminho, e uma dessas que eu desci, eu olhei pra baixo e vi uma coisa subindo assim, eu me travei, me deu um gelo, aquela coisa veio e passou assim na máscara, com aquela boca, parecia um fantasma, não sabia o que era, um troço estranho, daí virou assim, uma coisa imensa, preta, com asa, era uma raia, era uma raia, só que tipo uma criança de 5 anos, a raia era 300 mil vezes maior que eu, aquela boca passando na minha cara, pra mim foi bizarro, e eu, cadê meu pai, eu olhava pro lado do meu pai, e ele extremamente elétrico, ele tinha agarrado uma tartaruga e tava trazendo pra me levar. Então eu nem mal tinha me recuperado do susto, ele já veio e me colocou minha mão assim na tartaruga, parece uma coisa louca, mas foi assim mesmo. E ele já queria ir, eu não consegui nem expressar. Então foi o primeiro susto que eu tomei, então aquilo me deixou com um pouquinho de medo. Eu não gostava muito de ficar sozinha na água, por um bom tempo, assim, demorou. Até hoje em dia, às vezes, eu fico meio assim, inquieta com isso, que é uma coisa que tem guardadinha lá, mas eu sou apaixonada por raia, tipo assim, é um animal simbólico e um animal de força, assim, pra mim. Mas teve essa primeira questãozinha. Agora, com ondas e com surf, eu não tive muitos poucos traumas, assim, muitas coisas que aconteceram durante minha vida, todas elas foram muito bem resolvidas, eu e o oceano, a gente ficou a conversa ali fluiu, a gente ficou na paz, E então fala pra gente um pouquinho ali como que, bom, o surf surgiu na sua vida desde a raiz, mas como que foi o seu primeiro contato? Foi com o surf em si ali, mar, onda, pegar a sua primeira prancha? Teve envolvimento da escolinha, que eu ia puxar esse lado também, né? Porque, como eu disse, a galera que, como eu, né, assim, vim pro surf de uma família ali que não estava ligada com o mar, né? Porém, eles sempre me incentivaram ao esporte, eu andava de skate antes, vim pra cá, quis aprender a surfar, me colocaram na escolinha de surf, né? E só assim eu tive contato com o surf. Para você foi antes, mas teve alguma participação aí de projeto social? Teve? Sim, vamos ver. Eu comecei a pegando onda assim desse jeito no colo, né, dos meus pais, eles me empurrando nas primeiras ondinhas. Eu me lembro que a primeira sensação que eu tive assim de estar surfando mesmo de fato foi uma vez que meu pai me botou no bico de um fanboard vermelho lá no saquinho. A gente varou arrebento, assim, a minha memória mais marcante do surf também. E aí a gente pegou uma onda lá atrás e ele veio manobrando, então tipo, eu vim sentindo de fato essa sensação de estar na onda, né, de você ser a onda e ver, eu deitadinha mesmo, mas eu lembro muito daquela sensação, aquilo foi muito marcante pra mim, e comecei a pegar minhas primeiras ondinhas ali com 5, 6 anos, né, a minha primeira prancha mesmo já foi mais velha, foi um presente da minha mãe no meu aniversário de 15 anos, foi um fanboard. Eu surfei muito tempo só de fan e de longboard. Eu fui assim, arrastei por um bom tempo, até conseguir minha primeira pranchinha num estudantil de surf.
Olha, que massa. Daí já é uma outra história. Uhum. Mas eu fui muito pela família mesmo. A minha escola foi a minha família. E, assim, essas experiências, o contato estando ali, né, eu fui descobrindo muito eu com a minha prancha, com a prancha que estava ali. Uhum. E eu acompanhava os projetos sociais que tinham, ouvia o movimento da escolinha de surf ali, mas eu só fui começar a fazer mesmo quando eu já estava maiorzinha. Então foi com 13 anos que eu entrei na escolinha de surf, mas que foi, assim, fundamental. Foi ali também que eu tive esse processo de mudar do pranchão para pranchinha, né, até mesmo porque rolava uma parada que eu sempre fui fissurado no fanboard. Eu não acreditava não era nem pranchinha, na nem longboard. discriminação do fanboard, entendeu? Fanboard. Assim, vamos conversar sobre isso, porque coitado do fã. Ele é o princípio básico do surf, porque fã é diversão, né? É divertido. Tá ali, né? Então, tipo assim, ele é meio que... E ele não se enquadra em nenhuma categoria, não tem categoria pra ele, então ele era super discriminado. Mas ele é uma paixão, assim. Eu gosto muito do fãzinho, acho que ele salva a pátria. Uhum. Mas rolava isso, eu queria participar dos campeonatinhos e tal, mas não tinha como, porque eu só surfava de fã. Então, a escolinha municipal, ela foi fundamental na época, nos professores de Jacó, Guilherme, né, que eu acredito que foram que, assim, eles formaram muitas crianças, muitos adultos hoje que surfam, tiveram essa participação, assim, deles na vida. E era na cara do gol, né, a casa era ali na Praia Grande, no cantinho do Baguari mesmo, então eu fazia aulinha na escolinha municipal da Praia Grande. Logo depois da escola, eu ficava ali ansiosa pra aulinha de surf. Você era daqui ia pra escola e depois surfava, né? E um pouco mais velha, eu era que chegava molhada na primeira aula, às 7 horas da manhã, com a marca do biquíni encharcado na aula de química, pra, né, tomar aquela cheta do professor. Um salve aí pra galera que iniciou os projetos sociais aí de surf em Ubatuba, os professores ali que tiveram, né, praticamente pioneiros. A galera é muito importante, como você disse, pra muita gente. E é interessante mesmo a gente falar sobre essa discriminação do fanboard, né? Porque a gente fala com algumas pessoas, né, que rola essa, né? Tipo, você começa na pranchinha, depois vai pro longboard, ou começa no longboard, depois vai pra pranchinha. E o fanboard ele sempre fica esquecido, né? E geralmente na aulinha de surf, que eu já dei algumas, o fanboard é bem cogitado pro início do aluno, né? Sim, ele funciona muito bem. E o que você pode trazer, assim, pra você, como que foi essa carga aí de ter que escolher, né, qual que é a melhor? Tá todo mundo surfando, vou surfar também? Então foi um processo, assim, mais de autoconhecimento mesmo, porque o fã, pra mim, aliás, o surf, pra mim, ele é uma oportunidade única de brincar com o oceano. Então, assim, não importa se eu tô rolando na areia, tomando rolinho, que é uma brincadeira que eu e meus irmãos a gente faz, que eu acho que quase todo mundo aí curte, que é aquela de ficar tomando vaca ali na beiradinha, nas praias de tombo. Delícia pra isso, né? E a gente... o quebra-coco a gente chamava essa brincadeira de cuecão, porque você terminava com a sunga cheia de areia, então ficava cuecão. Pode crer. A gente chamava de brincar de cuecão, ou tomar rolinho. Então, assim, disso até o surf de pranchinha, pra mim, todas são essa oportunidade única de estar brincando mesmo com o mar, né? Então, eu fui fazendo essa transição sem pressão nenhuma, assim, foi por uma questão de realmente poder experimentar uma coisa nova e me enquadrar nas competições, né? Assim, poder correr alguma categoria. Então, foi uma coisa espontânea, mas é um processo, né? Assim, você tem muitas decepções ao longo do caminho, que quando você tá mudando de um longboard, que ele tem uma certa facilidade ali por causa da flutuação, para uma pranchinha, você, né, quando você pega a primeira vez na pranchinha, você fala, meu Deus, não sei surfar, o que é isso? Como que faz? Né? Então, acho que é uma coisa que é fato na vida de todo mundo, assim, que passa por esse processo, né, de encontrar a prancha certa, a prancha que se adequa, mas a vida inteira eu surfei com qualquer coisa que tivesse, né, à minha disposição, assim, seja com a handplane hoje em dia, ou o jacarezinho, ou o rolinho, ou o bodyboard mesmo, né, a pranchinha, ou o pranchão, ou o fanboard. Se estiver flutuando, né? Tá flutuando, meu canoa caiçara também, a gente pega onda ali, que é o garra-mar, né, não deixa de ser, inclusive nas provas de corrida de canoa, um dos critérios ali na hora de voltar para você conseguir ganhar é pegar um garra-mar, né, porque se tem arrebentação na praia que tá rolando a corrida, tem que meter o remo na água e segurar a onda ali mesmo, até chegar na areia, né, porque se você vira, você perde. Então, assim, realmente qualquer forma de deslizar sobre as águas, me chame, que eu tô dentro. E falando um pouquinho, né, você falou agora do esporte da canoa, né, e tal, explicou um pouquinho, e isso me faz pensar que você é uma mulher do esporte, né, você curte bastante fazer o esporte mais, ali tá mais
pra você esses esportes estão mais ligados ao mar? Como que é pra você Com certeza. em relação a esportes? Esportes marítimos, por favor. Por favor. Não me coloque quadras, redes, bolinhas, essas coisas na frente que não dá certo. Não, beach tênis também não. Meu negócio é prancha e mar. Assim, o único que eu faço fora d'água é tirando a dança. A dança é uma parada assim que, nossa, ela faz parte da minha vida também. Mas o único fora d'água, de fato, é o skate, longboard, né? Que eu sempre curti bastante. Mas tirando isso, é na água. Traz uma recordação aí pro surf, né, também? Sim, também traz, né? Ele é uma ligação ali, é um outro estilo de surf no asfalto mesmo, mas a minha parada são esportes aquáticos. Legal, que massa. E pelo visto, né, é isso, o surf que te trouxe construiu essa moara, né? A moara dos esportes aquáticos. O surf, na verdade, que é a ligação com o oceano, né? Que o surf é uma consequência dela, mas sim, é isso que construiu. Eu acredito que eu sou esse ser, assim, que minha missão nesse planeta é conectar as pessoas ao mar. Que é uma coisa que me faz muito bem, então assim, eu sei que o meu propósito nessa vida é esse. É aquela, né, o amor ao próximo, né? Entregar aquilo que você gostaria, né? Com certeza. Que bacana. Bom, sua primeira pranchinha, você lembra qual que foi, assim, a sua, que você falou, agora eu sei, prancha, e a minha, tipo, não empresto pra você, Gabriel, nem pra você, Rayane? Essa é difícil lá em casa, mas a primeira prancha mesmo foi essa que eu ganhei aos 15 anos, depois eu dançar a minha valsa, que foi um reggae com meu pai. Minha mãe surgiu com um fanboard, assim, que ela fez tudo personalizado, mas na época, tipo, era mais difícil isso, ela fez uma arte digital, mandou lá pro Rio de Janeiro, eles imprimiram no bloco e mandaram uma prancha que tinha uma foto minha atrás, assim, tipo, pra mim era... Caraca! Um fãzinho, nossa, é o amor da minha vida. Então eu tive ela e depois eu ganhei um bloco no Estudantil de Surf e aí pela primeira vez eu mandei fazer uma pranchinha. Na época com o Neto Aranha. E aí foi a minha primeira pranchinha mesmo, num tamanho menor. E aí, a partir daí, eu tive essas duas, né, assim, mas nunca fui depois na loja comprar uma prancha. Eu fiquei surfando muito tempo com essa e com os blocos improvisados, aquelas docinhos de leite, sabe? Que aparecia assim. Nunca fui muito dessas de ter muitos equipamentos, então, assim, sempre foi no improviso, com o que tinha. E por muito tempo eu fiquei dessas pranchas. E mais recentemente, só que eu tenho agora a minha prancha, que eu acredito que realmente, assim, ela é a minha prancha dos sonhos. É uma stretchzinha. Legal, você que mandou fazer tudo? Então, essa daí é de um trampo que eu trabalho muito com clínica de surf, né? Certo. E aí tem um projeto muito especial que é da Claudinha Gonçalves, que chama Culture Life, e já participei de algumas edições. Foi depois de um tempo que eu tinha ficado, assim, realmente um time que eu dei no surf por causa de uma lesão. Aí eu voltei, não tinha equipamento, deu aquela desanimada, e fui chamada para fazer esse trampo, né? Que já era uma das segundas vezes que eu tava indo. E aí eu surfei com essa stretchzinha e quando eu botei na parede, assim, no corte, eu não acreditava. Meu Deus do céu, isso que é surfar! E deu aquela sensação, né? Assim, foi realmente depois de um bom tempo sem surfar. E ela respondeu de um jeito que eu fiquei encantada. Mas eu me despedi dela, porque era a prancha do projeto, né? A prancha que ficava no test drive ali das pranchas da Stretch. E aí, depois de um ano, ela voltou com essa prancha. Aí eu falei, eu vou arrematar. Não tem jeito, Claudinha, vende essa prancha pra mim, porque não vai ter jeito. Por favor. E assim, ela é a minha paixão. E a gente já teve muitos momentos preciosos juntos. Que gostoso. Então hoje ela, assim, é xodozinha. Legal, Moara, que você tem essa pranchinha, né? Que te trouxe aí toda essa conexão gostosa. E você estava falando também que a pranchinha te envolveu no mundo da competição, foi isso? Não, a minha relação com a competição, ela me desculpe, meus competidores, eu vou falar as minhas verdades agora, mas eu não me dei muito bem no mundo das competições, assim, nunca foi minha praia. Rolou esses estudantis aí quando eu tava no ensino médio, aquela animação, aquela coisa assim, só que, poxa, nunca me dei bem. Sempre no dia era o dia flat, era o dia que tinha o pior vento, eu sei que isso acontece com todo mundo, mas pra mim parecia que era pessoal aquela parada, sabe? E aí também rolaram algumas injustiças, assim, de pontuação e tal. E aquilo me desanimou muito, foram duas pra eu não querer mais, falar, pô, tô de boa, esse surf pra mim não é isso. Passagem rapidinha. Passagem rapidíssima, assim, ó, 2 estudantil, assim, 2 anos. E aí, tchau. Cheguei a pegar essa... Peguei... Você no Perequê ou na PG? Olha, foi uma praia grande e uma lagoinha.
Lagoinha num dia bem zoado, assim. Ah, é, Lagoinha é osso. Então, quando ela tem os dias dela, assim, melzíssimo, mas, meu, esse dia daí, pra variar, tava péssimo, uma ventania, que se eu tivesse com um kite ali, seria legal, mas a pranchinha não rolou. Então, eu peguei essa parada, eu admiro muito, eu acho maravilhoso essas pessoas que conseguem ter isso como objetivo, né, e focar, porque, assim, Sim. pô, você tem que ter muita determinação, tem que ter muita coragem para você entrar nisso, muito, né, muita força mental. E assim, admiro demais, acho que é um campo irado, só que não é pra mim, assim, o surf pra mim, ele habita outros campos. Legal. Ele tá muito mais na parada, assim, interior, e de conexão com a natureza, então eu deixo competição pra quem gosta de competição, assisto, acompanho os campeonatos, né, eu acho que é muito importante, principalmente pra valorização e pra incentivar as futuras gerações, né, a gente vê aí vários atletas agora dessa nova geração aqui de Ubatuba aí bombando. Então eu acho muito massa, mas não pra mim. Pra mim, tô fora. Tô de boa. Mas eu vejo o surf competitivo como uma janela importante ali para até para essa, né, tirar o surf desse viés de que é uma parada para, né, o maconheiro, o vagabundo que não quer nada com a vida, que só quer ficar beirando praia. E hoje em dia o surf competitivo, por causa das grandes marcas, né, convenhamos, do capitalismo, né, vamos colocar assim, ele se tornou uma parada até uma forma, né, de caminho de vida aí para muita gente. Mas não tem só ele, né? Não tem só ele pra gente conseguir estar perto do surf, viver de surf, né, e conseguir ter essa conexão. E como que a Moara fez para estar conseguindo aí sempre estar perto do mundo do surf, não conseguindo lidar com competições? Então, meu, aí a gente dá os jeitos e usa muita criatividade, né? Eu acho que esse propósito de viver do surf, que é que quase todo surfista compartilha isso, acho que o sonho de todo surfista é viver do surf de alguma forma, né? Então eu fui encontrando os meus próprios caminhos. Primeiramente, essa minha ligação, como ela é oceânica, não é só com o surf, né? Então eu tive essas formações aí ao longo da vida, de algumas metas que eu tinha, que era da marinharia, o do guarda-vidas, o de guia de turismo também, o mergulho freedive, essas outras maneiras de me inserir ali. E depois o surf começou a entrar como trabalho na minha vida, né, como minha fonte mesmo, de renda e também de saúde mental, de tudo isso. Certo. A partir desses projetos de clínicas de surf, né, e esses encontros. Eu trabalho principalmente com o público feminino, né? Então eu criava essas imersões e essas vivências que elas utilizavam o surf como ferramenta de autoconhecimento e de conexão com a natureza. Então começou ali isso já há 7 anos atrás, comecei com esses envolvimentos e as aulinhas de surf, né, para a galera mais próxima. Então depois eu fui levando isso para outros campos e fazendo trabalhos sociais de levar o surf para algumas comunidades isoladas, né? Então assim, hoje em dia eu tenho usado essa linguagem do surf, essa proximidade que ele traz e essa força de transformação na vida das pessoas para executar os meus trabalhos, né? Então, esse projeto, por exemplo, de levar ele para essas comunidades isoladas, ele aconteceu ali na região da Joatinga, em Paraty, Paraty-Mirim, que ali tem uns picos de surf bem interessantes. Cabulosos ali, eu diria. Não, bem interessantes mesmo, assim, que eles não são tão conhecidos, mas, pô, são picos bem legais. E as comunidades, até chegar nele, elas são comunidades meio isoladas, de um povo que mora na costeira, moram entre as pedras mesmo. Olha. Assim, é uma loucura ali, Pouso da Cajaíba. E ali do lado tem uma praiazinha chamada Calhaus. E nesse lugar, meu, tem muita criança, e essa galera, eles sempre vêm, os turistas, a galera que tá indo fazer surf trip passando, mas ninguém nunca para ali pra, tipo, dar um retorno, né, então fica na curiosidade. Eu fui pra lá com esse projeto parecido com o do Surf Salva, né, mas de ensinar essas crianças a surfar, a fazer essa familiarização. Também tenho plano e projetos de fazer esse intercâmbio cultural dentro das aldeias indígenas, dentro das comunidades quilombolas, né, e das comunidades caiçaras, porque é onde eu vejo que não acontece, que ao mesmo tempo que o surf ele teve essa evolução, ele deixou de sofrer vários preconceitos e tal, mas ele também vai se tornando cada vez menos acessível, né? Sim. Tipo assim, à medida que ele vai ganhando proporções, ele é um esporte que, assim, ao contrário do estilo de vida que ele proporciona, ele não é acessível,
Né? Assim, pô, a gente precisa, para surfar, você precisa de uma prancha, você precisa do mar, pô, mas tem várias outras coisas. É bem controverso, né? É, controverso. Então, tipo, indo na contramão disso, eu tenho me envolvido em projetos que eles fazem esse outro caminho do surf. Eu gosto de trabalhar com essas frentes por conta do poder transformador que ele tem. Então, também trabalhos sociais com mulheres, né, que eles proporcionam, além da aula de surf, meditação, uma pessoa para cuidar das crianças, porque tem muitas mães que elas querem fazer aula, mas não tem com quem deixar as crianças. Então, o projeto Águas de Gaias, da Cris Brosso, agora ela está, acho que no Nordeste, se eu não me engano, mas é um projeto incrível que ela fez, onde rolam essas aulas por todo o litoral do Brasil, né, que são aulas totalmente gratuitas, com tudo isso ali incluso, e elas conseguem abraçar muitas mulheres. Então, assim, eu tenho meio que essas vertentes, que são as crianças, comunidades tradicionais e as mulheres. Bacana então, demais. Os meus trabalhos no surf são esses para eu poder exercer isso, que eu acredito que é o meu propósito, como eu disse, que é de conectar pessoas ao mar. Então, assim, essa foi a maneira que eu encontrei para viver de surf, sem ser uma competidora, ou sem ser uma free surf com patrocínio e essas coisas. Eu acho que o surf, ele dá esse leque de possibilidades, né? E a gente tem que usar a criatividade para seguir a nossa forma. Então, claro, e é muito do que você disse também, dessa acessibilidade, né? Como você disse, conforme ele cresce, ele também vai se tornando um pouco acessível, né? Sim. Isso esse desbalanço, assim, eu diria engraçado, aquela vontade de rir para não chorar, né? Da risada de nervoso, né? Porque realmente é o que a gente vê, tipo, aqui mesmo em Ubatuba, no caso, né? Tipo, o pessoal ali da comunidade da fazenda, desses picos um pouco mais distantes do centro, a gente sabe, né, que é bem difícil do pessoal ter esse acesso ao surf, por mais que ali estejam tipo, praticamente morando num pico de surf legal, né? É difícil o acesso chegar lá. E muito importante esse tipo de projeto, né? É uma parada que eu não sei como que você busca os apoios, porém, então aí, Surf Brazuca, janelas abertas, hein, portas abertas, a gente tá sempre também querendo, né, estar perto e presente desses movimentos, porque como você disse, é uma coisa que traz a conexão para os outros, além de ser com eles mesmos, né, com essa vida, né, de que tem muito mais a aproveitar do que simplesmente só gastar e você se perder aí em muitos outros caminhos que às vezes nem te levam a se conhecer, né, realmente. Eu acho muito importante. E eu fico imaginando como que foi se construindo, né, a Moara nesse intuito dos projetos que você disse aí, que vem muito dessa ligação oceânica, né? Você já foi... Você é marinheira, né? Você fez... Como é que fala? Marinhagem? Então, a minha é marinharia, né? Marinheria. A minha... Eu estudei, né? Fiz o curso para tirar a MAC, a carta, porque ela tem duas vertentes. Não são as cartas profissionais e as outras são as amadoras. Eu fui por esse caminho da carta profissional. Aí eu tirei e eu comecei a trabalhar primeiro com passeios, que fazem aqui esses passeios para a Ilha das Couves, né, um arquipélago ali da região das Couves. E sempre foi um desejo muito grande meu, eu sempre curti muito essa parada de estar no mar e lancha, assim, eu gosto muito de motor, dessas coisas. Legal. E depois eu caí pro trampo do esqui banana como marinheira, então eu tocava os passeios de esqui banana e do disco. Passei a temporada inteira fritando turista lá naqueles brinquedos. É muito gostoso, assim, e também é uma outra relação, também dá pra surfar na lancha, né? Tipo assim, a gente lutar aquela lestadinha boa e na volta do passeio voltava pegando umas ondinhas. Ali também no Tenorinho, o trampo de esqui banana ali também era hard, porque dependendo do dia, né, se encaixa aquele sudoeste daquele jeitinho. Ali rola umas ondas. Então, esse foi um outro caminho que eu encontrei também, para estar ali, né? Para estar com o mar envolvido na minha vida de alguma forma. E eu mesmo valeu pro guarda-vidas, também vale pro... Estar envolvida com o mar. Estar envolvida com o mar, justamente. Legal. E o salva-vidas foi ali parte de curiosidade, como que... Porque é um ar, assim, que eu tenho, que é uma parada um pouco militarizada, né? Tipo, lógico, é ali uma disciplina e tudo mais, você tem que aprender, faz parte, né, da cadeia militar ali do Brasil e tal. E eu mesmo, não é que eu repugno, mas assim, eu tive algumas experiências que pra mim foram tipo, é um pouco difícil. Você já fez GVT? Não, eu fiz guarda-mirim. Pode crer. Nossa, mas é o guarda-mirim mais... Não, socorro, guarda-mirim tipo, é pesado, assim, pra você.
Pra uma criança é foda. É da hora, por criar esses princípios, né? Se tivesse Exato, princípios, eu acho que eu seria outra pessoa se eu não tivesse feito. Sim. Real. Essa parte é inegável, assim, tipo, a gente sabe o retorno que isso dá na vida, na construção de um ser humano. Mas tem coisas ali que são pra mais. O meu desejo de conhecer, de entrar nessa parada do guarda-vidas foi por uma questão de necessidade mesmo, de eu ver essa necessidade antes de eu entrar em todas essas outras trampos aí. Eu me formei como guia de turismo e eu operava mergulho na Ilha das Couves. E ali eu via muito BO, né, que a gente chama de QRU acontecendo, tipo de afogamento de turista que chegava na escuna, olhava a água, ai que lindo, que maravilhoso, e pegava e pulava, e tipo, sem saber que ele era fundo, e rolavam afogamentos ali. Então, por conta de eu estar num lugar isolado, me senti na obrigação, né, como uma guia de turismo, de saber o que fazer do jeito certo. Socorro ali. Então, a primeira vez que eu fiz foi por conta disso, para poder ter como um auxílio ao meu trabalho, né, e aí eu gostei muito. No primeiro ano que eu fiz, assim, eu pirei, curti pra caramba, depois eu voltei a fazer por 3 anos, e no quarto, somente, eu resolvi trabalhar, de fato, como guarda-vidas. Sim. Né, então, assim, eu absorvi o máximo que deu nesses primeiros 3 anos, e aí, depois de uma temporada que eu tava mais tranquilo, foi logo depois da pandemia, não quis trabalhar com turismo, porque eu não queria ter esse envolvimento com o grande público, então eu fui pro guarda-vidas para ficar ali fazendo trampo, né, mais individual ali, mais seguro para a circunstância de pandemia. Eu sei bem disso que você está falando, dessa questão do militarismo, da hierarquia e tudo isso. Realmente, ele é um espaço ali, inclusive para as mulheres, quando eu fiz, era muito exclusivo. Isso que eu ia perguntar, né? Tipo, é uma questão cheia de tabus, é mais difícil pra gente. Tem a questão física também, que realmente é bem puxado. Assim, eu me lembro, tava contando, né, que tu faz o pedal para Santa Rita. Eu lembro assim que um dos treinamentos mais fortes que a gente chegou a fazer foi uma saída da Praia Grande, correndo até Santa Rita. A gente foi correndo, depois a gente voltou por dentro d'água, fazendo elevação de joelho, pagando flexão e tudo. E assim, mas é uma experiência que eu recomendo para todo mundo, porque é empoderador, sabe? É fundamental. Os conhecimentos que são adquiridos lá, eles fazem a diferença não só na nossa vida, como na vida de qualquer um. Seja para você, se você for trabalhar mesmo como guarda-vidas ou não. Mas uma vez que você faz aquilo ali, o seu olhar, ele muda, o sangue que corre na sua veia muda, você não consegue ficar, né, inerte diante de uma situação de risco. Então, por conta disso, de todos esses outros trabalhos, por conta das minhas filhas, eu vi a necessidade de fazer, e por enquanto eu dei uma parada, tô louca para voltar a fazer um curso, porque eu tava em outros trampos, e agora também com a questão da maternidade recente, não tem como conciliar no momento, porque realmente exige muito do físico, mas logo menos eu quero voltar, porque eu não consigo ficar muito tempo longe, não. O que falam pra mim que o curso é muito gostoso de fazer mesmo. É incrível, é incrível. Mesmo. Vocês têm que se dedicar ali, dar o sangue, dar suor, mas é um retorno pra vida toda. E trazendo nessa parte que se disse do tabu, acessibilidade pra mulher, como que foi pra você quebrar isso, né, no caso, pra você conseguir, assim, se ver naquela posição, né, no caso? Porque até hoje mesmo a gente observa que, assim, cara, eu diria que, vamos lá, vou jogar no 100 pessoas, 95 são homens, 5 são mulheres, praticamente. Sim, e lá também é válido essa proporção. Do mesmo jeito, eu acho que eu sou uma pessoa que, assim, desde criança, eu sempre me desafiei a estar em ambientes, não sei porquê, mais masculinos. Isso sempre foi coisa. Então, quando eu era criança, era pistinha de bicicross, era o hip hop, era isso. E os meus trabalhos que eu faço hoje em dia, todos eu sei que são ambientes bem mais masculinizados, né? Seja marinharia, seja guarda-vidas, ou seja no mergulho. Já fiz reforma de piscina sem tirar água também, assim, também é um trampo que é sempre equipe masculina. Eu sempre tive essa parada. E ali no guarda-vidas, o que me despertou o desejo pela primeira vez foi uma vez que eu tava indo pra surfar e eu vi o pelotão passando, correndo, cantando ali, né, vibrando, e eu falei, eu quero estar ali um dia. Na época, nunca tinha visto uma mulher fazendo guarda-vidas, mas um dia eu vi, e aí eu falei, não, cara, eu preciso, eu quero, eu vou. E eu fui, no ano que eu fui, só tinha eu e mais uma, e depois no último ano que eu fui, tinha eu e mais 6. Então, assim, já foi uma coisa que você vê que né, foi crescendo, mas eu me firmei muito, muito em mim mesma, sabe, no meu potencial, no que eu estava buscando ali de fato. Segurei o ouvido para as merdas que tive que ouvir ali, ou que eu tive que presenciar, porque eu acho que a gente tem que ceder algumas coisas de vez em quando, né? Então, assim, deixava algumas coisas passar pro ouvido, sair pelo outro para absorver. Às vezes até grandes, né? Sem esquecer do objetivo, e ainda que seja um ambiente que ele tenha, né, tem esses tabus, tem essas coisas,
Na corporação aqui de Ubatuba, eu acho que, assim, eu nunca fui desrespeitada, nunca aconteceu nenhuma situação. O comando também lá na pessoa do tenente, do Danilo Pisanesi, que é uma pessoa, assim, muito humana, então ele dava uma amenizada nessas barreiras. Legal. Mas claro que tiveram várias coisas, assim, que a gente tem que aguentar, mas eu acho que, como mulher, a gente tá nesse momento mesmo de fazer esses enfrentamentos. Então, pra mim, ela foi uma coisa natural, porque eu sempre me coloquei nesse lugar, legal. sabe? De Bacana encarar demais. esse preconceito mesmo e de falar, pô, nosso lugar onde a gente quiser. E mesmo eu tenho feito isso depois da maternidade, né? Porque, assim, ainda tem uma diferença bem grande entre as mulheres e as mulheres mães. Né? Assim, é que às vezes passa desapercebido, tá ali no cotidiano, a gente tem acostumado com as nossas mães e tal, mas dificilmente a gente vê ou a gente consegue ter empatia por essas mulheres e que realmente é bem mais difícil, né? Então, questão de tempo, questão do que você doa de si mesmo e da prioridade das coisas, né? Sim. Então, assim, eu já entrei no ramo sendo mãe, então, assim, ainda teve mais algumas dificuldades para mais, porque não tem esse entendimento, né? De certas Você nunca coisas. gostou de coisa fácil, pelo visto, né? Não curto, mas não é muito a minha praia. Legal. E a Maia tá com quantos anos já? Maia tem 8. 8 aninhos Acabou já. de fazer 8 anos. Que bacana. E ela tá inserida em quais esportes que a mãe... Nossa, cara, olha, a Maia surfa, a Maia anda de skate pra caramba, ela gosta muito. A Maia é da corrida de canoa também. Ela agora tá correndo as primeiras corridas, pegando os primeiros pódios dela, ela é bem instigada. Que legal. Ela também é da natação, do mergulho, da dança, curte bastante, e das artes. A gente participa de grupos culturais aqui, né, principalmente do grupo do Boi de Conchas, então a gente faz esse manifesto popular, então também é dessa parada. Que bacana, e a mãe do lado, com certeza, né, Sim. daquele jeito. A mãe, a avó, o vô, todo mundo. Todo mundo dessa área, né, querendo ou não ali, né, todo mundo gosta artísticos. E é uma coisa que pra ela, assim, foi natural também, tipo, que nem pra você foi? A Maia é sobrevivência, sabe? Eu sou mãe solo da Maia, tive uma gravidez, um processo muito dificultoso com o pai dela. Ele nunca chegou a registrar ou qualquer coisa do tipo, assim, realmente foi uma situação bem difícil que eu passei na minha vida. Então, para eu não estagnar, para eu continuar sendo quem eu sou e fazer as coisas que eu gosto, eu sempre tive que arrastar a Maia para tudo que é lado, né? Então, era no guarda-vidas, ela ficava ali do lado do cadeirão, era na marinharia, dava um jeito de levar junto, na aula de surf, eu pedia para alguém tomar conta dela ali na areia. Então a Maia sempre, ela foi indo por, sempre presente, assim, sempre presente, meio que referências na força do você precisa estar junto comigo. Então, sim. Ela é uma caiçarinha típica, assim, ela é totalmente da praia, sempre teve nesse ambiente e gosta muito. Então, para ela também foi um processo muito natural, espontâneo, ela ter conexão com essas coisas, né? Com o surf, com a canoa, com a pesca, com todas essas coisas que estão inseridas no nosso universo e que fazem parte da minha vida, fazem parte da vida dela. A gente é ali unha e carne. Que gostoso, legal. E vou colocar assim uma ideia de você tem planos para Maia? A Maia tem na sua cabeça assim, tem planos de Maia futura algo assim dentro desse mundo ou é bem livre para isso? Que ela seja feliz, que gostoso. Que ela se divirta muito, que ela aproveite desse privilégio que a gente tem de estar inserido na natureza e de viver esse estilo de vida. É isso, assim, se ela quiser ser uma competidora, eu vou estar ali junto com ela. Se ela quiser nunca entrar numa competição, eu vou estar ali junto com ela também. Se ela quiser ser uma free surf, ou se ela não quiser surfar profissionalmente, do que ela quiser, eu vou estar junto com ela. Não faço muitas projeções, mas incentivo muito, né? Então, assim, experimente fazer a competição, experimenta isso, experimenta aquilo, mas já gravou alguns mini documentários, essas coisas de surf, né? Então, assim, também ela já experimentou. Eu deixo ela ir fazendo degustações para ela encontrar o caminho dela, assim, sem nenhuma pressão, né? Seja feliz. Gostou? Tamo junto. Tamo junto. Legal, que massa. E conta pra gente um pouquinho do projeto mais recente que você estava liderando, né? Surf Salva. Como que surgiu essa união das meninas, né? Você, a amiga Kiara, a Paulinha. Então esse é o tipo parada dura, a gente tem uma mega conexão. É muito engraçado, a gente tem umas crises de riso animal quando a gente tá junto, quando a gente tá junto no mar. E rola uns papos muito cabeça, assim, uns papos muito femininos também, que a gente costuma ter, e a gente acabou resolvendo ali fazer uma parceria, juntar os nossos dons e talentos para criar, né? Então a gente começou a inventar moda, e eu já vinha com esse plano,
porque eu, como instrutora de surf, eu vejo essa demanda das mulheres nos grupos, ou mesmo das minhas alunas, de se sentirem mais seguras em situações de risco no mar, né? Vive aparecendo no grupo, nossa, hoje rolou um afogamento em tal praia, pô, não sabia muito bem o que fazer e tal. E eu, observando essa demanda, eu resolvi, né, criar um curso ou alguma coisa do tipo para poder transmitir esses conhecimentos, né, como eu absorvi no guarda-vidas, transmitir esses conhecimentos para poder dar esse respaldo, né, para essas mulheres elas se sentirem mais seguras, se arriscarem mais e saberem como se comportar em situações de risco. Então, logo que a gente teve uma conversa, a gente se animou, falou, bora fazer, escolhemos uma data da hora lá, de lua cheia, falou, é isso aqui. Então vamos que vamos. E aí a gente conseguiu realizar. Foi muito massa, assim, o propósito era de trazer esses conhecimentos, né, para elas se sentirem seguras. Então a gente falou sobre as variáveis naturais, porque o fundamental é você conhecer, né? Você tem que conhecer para você poder prevenir. Eu acredito que no surf tudo é um processo de intimidade, né? A conexão com o oceano é intimidade, para isso a gente precisa conhecer. Então a gente começou dando essa pincelada sobre as variáveis naturais que estão presentes aí na nossa vida de quem é da praia. Depois a gente falou sobre a identificação do risco, como identificar uma situação de risco e como proceder diante disso, né? E aí a gente foi para a parte prática com a técnica de recuperação de afogados, que é a famosa RCP, que a gente vê nos filmes e que, pô, ela é muito séria. A gente vê aí várias brincadeiras, ela é meio sarcástica até, né? Assim, rola várias piadinhas com boca a boca, blá, blá, blá. Só que é uma parada que você precisa saber fazer, deveria ser um conhecimento básico, fundamental em todas as escolas, procedimentos de primeiros socorros. Isso, assim, era uma coisa que, pô, é óbvio que isso daí tinha que ser aprendido, ainda mais a gente, que é uma cidade litorânea, que as crianças vivem no mar, as mães vivem trabalhando na praia, os pais, enfim, e tinha que ser um conhecimento básico, enfim. Geral, né? Então, técnica de recuperação de afogados, depois aula prática de resgate com e sem prancha, né? Então, a gente fez ali na frente, no Perequiaçu mesmo, a gente entrou sem prancha primeiro para fazer uma adaptação, uma imersão ali, para ela sentir a correnteza, sentir todo o que está se movimentando quando a gente está no mar, né? E aí logo em seguida a gente fez uma prática ali desse resgate sem prancha e depois uma prática com resgate com prancha, né? Que tem uma técnica ali que você vira a prancha, daí você vem com ela de ponta cabeça, segura no braço da pessoa, roda a prancha, bota a pessoa em cima. Sim. É uma técnica ali para você, né? Porque a coisa mais importante é você se manter numa distância segura e sempre colocar algum objeto flutuante entre você e a vítima. Né? A pessoa tá no perigoso. Desespero, você lança, né? Assim, cara, a força da pessoa quadriplica. Eu já cheguei pra pegar criança que eu não botava fé na força. A criança quase, né, a criança tem força pra te afundar ali na situação de desespero. Então é muito importante saber como manusear o equipamento que você tem ali e sempre ter algum objeto flutuante para ser colocado entre você e a vítima, né? Mas apesar disso, a gente ensinou a técnica sem um objeto flutuante, porque, sei lá, vai que é um familiar seu, vai que é uma situação muito crítica, se você tá se sentindo capaz de fazer alguma coisa e sabe como fazer, então que esse conhecimento seja utilizado. Então esse foi o propósito, disseminar mesmo esses conhecimentos aí. A gente levanta essa bandeira, né, do feminino e de fazer esses movimentos que fortaleçam, então normalmente são entre mulheres, né, a gente ainda não criou uma edição mista, não é nada pessoal, não é nada e tal, mas é só porque é uma forma mesmo da gente ir equiparando, né, assim, eu acredito nesse lance, só fazer uma pincelada sobre machismo, feminismo, essas paradas, eu acredito que a gente viveu uma repressão como se fosse uma mola, né, se você apertar muito a mola até o final lá, ela vai ficar lá reprimida, quando você solta, ela vai expandir o máximo que dá pra depois ela encontrar um equilíbrio. Eu sou a favor do equilíbrio, total, paz e amor, é isso daí, todos juntos vamos muito mais longe, só que eu acredito que a gente tá nesse momento de expansão, né, tipo assim, precisa de ter esses movimentos exclusivos de mulheres, a gente precisa estar juntos, se fortalecer, conversar, né, se empoderar, para daí então a gente conseguir atingir esse equilíbrio. Então por isso os meus projetos até então todos eles foram nessas vertentes que eu te falei, né, de exclusivos para mulheres, para crianças ou comunidades tradicionais. Sim, eu acho que a sensação das mulheres também de estar num ambiente mais para elas, de sentirem a vontade ali. Demais. E tanto até nessa questão, né, do errar, do aprender, de perguntar, né, de saber que tá falando com uma pessoa que realmente não tá ali, né, sentindo, vamos colocar lá, superior, ou que, né, tá ali em outro patamar, no caso. E eu acho muito bacana. E isso que eu ia te perguntar, né, esse projeto Surf Salva tá aí na sua primeira edição, né? Foi agora. Com certeza terão outras, imagino. Sim. E
diz aí pra gente, ele tá para quem, né? Para as mulheres que trazem incentivos de onde, né? No caso, para quais mulheres são esse projeto? Olha, ele é para todas as mulheres que querem conhecer melhor o mar, se sentirem mais próximas dele, se conectarem. São para mulheres que surfam, mulheres que não surfam, mulheres que são da natação, mulheres que são de outros esportes aquáticos, mulheres da área de educação que trabalham com crianças e que estão ali perto que correm as situações de estarem ali na praia. As mulheres que trabalham na praia também precisam levar suas crianças ou estão sempre nesse ambiente, né? Então ela é para qualquer pessoa que queira conhecer mais sobre o mar e se sentir mais segura em relação a isso, né? E criar essa intimidade. Tem uma boa parte das mulheres que participou não era surfista, Sim. mas sentia esse desejo, eu quero perder, né, essa barreira que eu tenho com o mar, quero vencer um trauma, quero me sentir mais segura para poder surfar, quero expandir meus limites no surf, então para isso eu preciso de ter, né, esses conhecimentos. Então é para todo esse tipo de são para todas as pessoas mesmo, assim, a gente não tem traçado um público certo ali, é para quem quiser chegar junto e beber um pouquinho dessa água. Legal, beber um pouquinho desse aprendizado, né, e compartilhar. Bacana, massa, acho muito importante mesmo, porque você estava falando, estava até lembrando de alguns momentos que eu passei, tipo, praia da VDC, ali na PG mesmo, que eu trampei alguns anos ali, e sempre tem ali um momento ou outro que num posto tá acontecendo mais de um, foi engraçado até essa última temporada, no mesmo buraco ali, aconteceu de 3 pessoas, né, a criança, eu tava entrando na água, a criança começou, né, a perder o chão ali, aí a mãe me gritou, mas ela me gritou indo em direção à criança, aí a criança, eu tive que acalmar, pera, vamos, aí a mãe começou a perder o pé, e nisso a irmã da mãe veio junto, rodou todo mundo, rodou todo mundo, eu sei que foi eu e mais 3 salva-vidas pra salvar, né, tirar geral ali da zona de perigo. Dá vários B.O. mesmo. E é bem nisso que você falou, tipo, no caso, eu fui ali vamos colocar na ingenuidade, no instinto mesmo de só pegar a criança, acalmar, falar, calma, segura aí e tal, só boia, tira a cabecinha, mas podia ser numa situação pior, uma pessoa mais desesperada ali, não ter nenhum objeto na minha frente, poderia passar mal tanto eu quanto ela, né, e isso é muito importante mesmo. São infinitas possibilidades de coisas que podem dar errado numa situação dessas. Demais. E conta pra gente aí um pouquinho agora, pra gente puxando um pouquinho pro encerramento, a gente tem um drop rápido, que a gente chama, né? Bora pro drop rápido. De perguntas ali rapidinhas pra você fazer aquele bate-bola com a gente. São, no caso, melhor onda da sua vida, que você lembra aí, que você já fez a melhor onda é bem difícil, né? Mas vou colocar assim, o pico de surf que você mais gosta. Melhor. Acho que vai ajudar. Ai, gente. Tá, é o Baguari. O pico que eu mais gosto é o Baguari, não tem jeito. Só o meu coraçãozinho derrete. Ele me acorda, às vezes no sonho vem assim, ó, venha para o Baguari. Eu só acordo e vou. Eu tenho essa parada. Agora nem tanto, né? Porque com um bebezinho, ai meu Deus, ainda demora um tempinho. Mas, pô, eu amo o Félix, amo aquela onda do Félix, amo a Vermelhos do Norte, Cambori, nossa, uns secretzinhos por aí também. Ali pro norte, né? Sabe. Algumas coisinhas pro norte, algumas coisas pro sul, nossa, bem interessantes. Então, gosto dessas ideias aí também. Mas eu acho que assim, no ranking é isso mesmo, né? O Baguarizinho tá ali. O Baguarizinho coração, pode crer. Total. E a pior vaca que você já tomou, sinistreira, assim, que foi talvez até aquele trauminha primeiro, assim. Tá, olha, tem 2 situações. Uma é uma vaca que causou mesmo, assim, um rompimento de ligamentos do joelho. Foi uma vaca muito dolorosa, não foi na maior onda da minha vida, ou no maior perreco que eu passei, só que foi numa onda do Cambori. Cambori. Eu dropei, assim, foi o primeiro dia de um swell, ele tava encostando, ele tava meio torto, tava grande, mar cinzento, balançado, eu fui lá cair, fui botar de grabzinho, assim, uma de backside, quando eu encaixei, eu tinha pouca parafina, sei lá qual foi a hora que eu dei, mas a minha perna foi pra dentro, pra fora, eu escutei o barulho de um trovão,
já caí, travou Meu tudo, Deus. eu achei que eu tinha quebrado a coluna, não conseguia me mexer, foi aquele sufoco, comecei a gritar, tiveram que me resgatar, me tirar da água, levar pra barraca, não conseguia pôr o pé no chão, meu joelho virou Senhora, Então esse foi o maior perrengue que eu passei, tipo assim, né, porque ainda tava longe da cidade, essa foi uma treta. Agora, assim, a pior vaca, não foi a vaca que eu tava dropando a onda, mas eu gosto muito de mar grande, sempre gostei, sempre foi uma coisa assim que ela... Nossa, ela pegou até o ar. O desafio, né? É a parada que, pô, me chama mesmo, assim, eu gosto muito, eu gosto de desafio, eu gosto de mar grande, assim, eu gosto de estar ali naquele ambiente, sentir toda aquela energia chegando diretamente no meu corpo. Eu sou, assim, viciada nessa sensação. Já pude fazer isso mais, agora também tô nesse time, mas logo menos vou voltar. Mas foi um mar muito grande, que só tinha eu e meu tio na água, na Praia Grande. A gente entrou ali pelo bagulho e foi sendo arrastado até chegar lá perto do Rock Point pra varar. E aí, pra você ter uma ideia do ponto que a gente tava ali, dava pra ver a vermelhinha, de tão pra fora que a gente tava. Então era aquela série que ela ligava ali entre a ponta das toninhas lá fora com a vermelhinha lá. Então, assim, tava bem grande. E aí a gente tava lá de boa, daqui a pouco entrou uma série, começamos a remar pra ir ela, mas, não deu, fechou a Baía. Fechou a Baía, veio, escureceu tudo, ficou aquele bagulho verde, assim, ó. Meu tio conseguiu varar primeiro, ele olhou pra mim e só deu um sorriso, assim, ó, tipo, pô, minha filha, respira, né, boa sorte, a gente se encontra logo menos, não sei se nesse plano ou em outro, mas enfim, meu, aquele negócio cresceu, eu subi naquela parede, e assim, não tinha o que fazer, eu só agarrei a prancha com toda a força que eu tinha, o bagulho explodiu, mas eu lembro que, tipo assim, eu fui arrastada como se eu fosse, sei lá, um isopor ali, e eu fui indo, segurando na prancha mesmo, eu fui sendo arrastada, parecia que eu tava cavalgando, eu fui parar muito lá embaixo, eu fiquei muito tempo rodando, então, tipo assim, essa foi voltei assustada, de fato. Deu aquele sustinho. Foi ali que surgiu a ideia de, um treino de apneia vai ser bom. Como que mais surgiu? ou menos, não, o treino da apneia, ele chegou mais em mim do que eu, assim, eu sempre gostei muito de mergulho, sempre tive, assim, uma facilidade pra ficar embaixo d'água, uma coisa que minha mãe também tem, assim, a gente gosta dessa parada, eu gosto muito de passar o tempo ali, eu entro numa brisa, e eu gosto daquela brisa. O silêncio, né? O silêncio, aquele lance, assim, eu curto. E aí, em algumas situações na vida, elas foram se apresentando, e agora nesse novo momento, a apneia apareceu através do incentivo do pessoal lá da Toca do Mero, que eles estão fazendo uma capacitação aí de alguns atletas em Ubatuba para poder correr o circuito brasileiro. Que massa, Toca do Mero é onde? A Toca do Mero fica na Enseada, é lá do Carlos e da Amanda, casal muito irado, cernos da grota. Eles estão fazendo esse treinamento com os atletas, né? Eles me chamaram e eu tô no momento também, eu tô escrevendo um filme a respeito de coisas encantadas de Ubatuba, e tem sereia, tem várias paradas, eu gosto muito disso. E eu tava nessa brisa da sereia, eu precisava de fôlego, e aí do nada ele surgiu com essa proposta da apneia e eu abracei, né? Falei, não, bora, vamos que vamos. Legal, quer falar um pouquinho sobre esse projeto do filme? Acho que eu posso dar uma falada assim rápida, né? O projeto, como eu participo desse grupo do Boi de Conchas, né, surgiu assim, eu queria fazer um filme, alguma coisa que fosse falar do boi, e acabou calhando de que foi perto da época que as praias ficaram impróprias, né, assim, Prequê ficou impróprio, ficaram 12 praias de Ubatuba impróprias, né, tipo assim, um bagulho sinistro que nunca jamais a gente é cidade turística e blá blá blá. Um absurdo, eu nem vou entrar no mérito do saneamento básico, mas vamos lá, volta. E eu tava revoltadíssima com isso, as aulinhas da Escola Municipal de Surf foram canceladas naquela semana, a Maia tava muito chateada, porque ela faz aula na escolinha, e ela tipo, pô, mano, a gente não podia surfar aqui, tinha que deslocar, enfim, aquele negócio tava lá ardendo dentro de mim, e eu falei, não, pô, vamos escrever isso de alguma forma, e aí apareceu um edital de curtas para curtas crianças, né, do governo aí, que é o MINC-C, do Ministério da Cultura, e aí eu resolvi escrever uma história sobre, né, que ela dá uma envolvida meio fantasiosa ali da história de um boizinho que nasceu no Alto da Serra, queria conhecer o mar, e quando ele chega aqui, ele sonhava em conhecer o Boi de Conchas, propriamente dito, que é uma lenda caiçara, né? Boi de Conchas. O Boi de Conchas. E ele queria conhecer esse boi, e quando ele chega aqui, ele veio escondido no porta-malas do carro, e quando ele chegou aqui, ele encontrou o Boi de Conchas, mas ele estava todo enleado numa rede cheia de lixo e tal, aí o boi começa a contar para ele o que está acontecendo, né, a situação das praias impróprias, os cultivos de mexilhão que estão ficando contaminados, ele começa a trazer toda essa questão, e aí tem esses diálogos construídos entre as crianças e o boizinho, trazendo mesmo essas críticas a essa situação das águas da cidade, então é um apelo mesmo, como se fosse assim, um grito das águas no geral, das águas dos rios e dos mares, né, porque todo mar começa no rio,
Então tem uma pira também com a alma do rio, e são várias coisas. E quem traz as mensagens são sereias. E aí eu vou fazer uma dessas sereias, né, que também já é uma outra pira que eu tenho aí já faz tempo. Esse lance de sereísmo. E aí eu acabei fui encontrada pelo lance da apneia no meio desse processo de escrever esse filme. E aí as coisas são assim, elas vão sincronizando, várias horas repetidas durante essa semana, e aí apareceu essa oportunidade e eu abracei. Bacana demais, irado. E puxando agora, indo pro drop rápido, você tem os sonhos de Moara Surfista, lugares que ainda vamos conhecer? Gente, eu acho que aqueles clássicos, né? As Maldivas, a Costa Rica, o Havaí, os picos brasileiros, com certeza. Assim, a experiência que eu tive aqui, assim, de surf trip, fora das locais, né, que são tipo, que eu amo pra caramba, foi assim, Maranhão, surfei no Maranhão, que foi uma coisa muito louca. A gente lá tem piolho de peixe, é um bichinho sinistro, branco, assim, ó. Que ele é uma bola branca com 2 olhinhos pretos, e o bicho te morde, tipo, ele gruda e fica grudado, como se fosse, tipo, sei lá, um carrapato, alguma coisa assim no mar. E é muito louco lá, também é cheio de tubarão, a ventania, que ele é mar marrom, uma experiência bem interessante. Também, assim, Ilha do Mel, Floripa, Rio de Janeiro. Então, assim, essas trips mais locais, assim. Mas, pô, é esse sonho do surf trip mundial. Sim, acho que ela tá dentro do imaginário de quase muito todo surfista. Né? Eu tive, assim, uma barreira na conquista desse sonho, por conta das 2 maternidades, né? Agora, mais recente, Serena e a Maia, 8 anos atrás. Isso dá aquela segurada, assim, mas eu sei que em algum momento vai chegar a minha hora. E o sonho de muito surfista, meu inclusive. Se Deus quiser, realizaremos com Surf Brazucas aí, filmando em todos os lugares. Amém. Boto fé. Né? E se poderia deixar alguma palavrinha aí pra galera do surf, a galera que tá começando, algo que você acredita que é um despertar, assim, que pode ter sido pra você, né, em algum momento? Olha, a primeira coisa que eu digo, que também é uma coisa que eu sempre falo... Calma aí, bebê. Que eu sempre falo nas minhas aulas de surf, é pra... Independente se você tá começando, se você já tá surfando já faz um tempo, pra nunca se esquecer da essência da parada, que é a diversão, né? Que assim, é aquilo que você vê, aquele brilho no olho da criança que veio lá de Minas, catou a pranchinha e subiu pra você nunca se esquecer disso. O surf você vai evoluindo, mas esse é o princípio da parada. A humildade. A humildade e o respeito. E o respeito, assim, a humildade para você enxergar os seus limites e reconhecer que você está diante de uma obra divina incrível que é o mar. É uma oportunidade maravilhosa que a gente tem de se conectar com esse elemento, com essa força, com esse poder, né, com essa criação divina. A gente não se esquecer nunca disso. E o respeito. Respeito tanto com o oceano, respeito com seus próprios limites e principalmente o respeito com as outras pessoas, o respeito com os locais, o respeito com o meio ambiente. Não se esquecer desses 3 princípios. O que foi? Ela tirou o microfone. Que ótimo. Eu posso falar de novo. Que é isso, assim, não se esquecer da essência, da humildade e do respeito. De respeitar os seus próprios limites, de respeitar o oceano e os locais, respeitar as pessoas que estão ali primeiro, respeitar os povos tradicionais, né? Muitas vezes a gente vai surfar aí, fazer uma surf trip, a gente passa por dentro de uma comunidade tradicional e nem sabe onde está pisando. E é realmente, assim, respeitar a natureza e não esquecer do nosso lugar e do princípio da parada, que é a diversão e ser feliz e aproveitar essa oportunidade única de estar ali totalmente conectado com a obra divina, com uma força, com um poder que a gente fica minúsculo perto disso. Então, assim, meu conselho é isso, para as pessoas que estão iniciando mesmo. Eu sei que dá pra gente se arriscar aí, escolhe qualquer prancha, mas se puderem, procurem um profissional para estar auxiliando essa caminhada. Isso torna mais rica essa experiência, mais rápida também, menos chance de você se frustrar com alguma coisa, porque o surf não é fácil, tipo, não é assim, você pegar uma prancha, você tem muita resiliência. Então, desafio. É muito desafio, e você ter uma pessoa junto com você nesse processo, nessa caminhada, é essencial. E como eu não consigo não falar de segurança, tá aprendendo a surfar, cara, sempre quando você for surfar, avisa alguém que você tá indo, né, de preferência vai junto com algum amigo, algum conhecido aí. E legal, uma dica importante. E sejam felizes, né? Para mim o surf é isso, essa oportunidade única de brincar com o oceano
e de resgatar nossa criança interior. Então, resgatar a criança interior. Então, boa diversão com as crianças interiores de vocês que estão aí começando, já estão, pra gente que já tá aí há um tempo na história, que a gente não se esqueça desse princípio básico da parada. Diversão, sim. Então, puxando agora pro final, o surf se resume a uma palavra pra você, e qual seria ela? Putz grilo, cara, como que você me dá uma dessa no final? Você me avisou. Putz grilo, uma palavra pra resumir o surf. Uma palavra só, mano, difícil demais. Então é bênção. Bênção, olha, é uma bênção. Palavra bonita. É uma bênção na nossa vida. Que legal. É uma bênção pra tudo, é isso. De fato. São muitas outras coisas também, mas... Mara, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço a oportunidade. Deixa aí pra gente, pra galera do Surf Brazucas, ouvir um pouquinho sobre você. E Surfista Brazucas, obrigado por ter acompanhado a gente até aqui, acompanhado essa mãe esplêndida aqui, a grande Moara aí, incentivadora dos esportes aquáticos e da segurança, né, que nela persiste. E muito obrigado, um aloha aqui do Herbert. Dá tchau lá, Serena. Fala tchau, gente. Tchau, valeu, obrigado, galera. Surfista Brazucas. Nós amamos o surf. Demais. Aloha. Valeu, aloha.